Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje é sobre ciclos biogeoquímicos. É um assunto muito recorrente no Enem e muito importante também. Não só para fazer a prova, mas também para o nosso conhecimento de mundo, né? Porque envolve vários processos aí vitais para o nosso metabolismo, para a nossa sobrevivência. Então é muito legal e fácil, um tema bem fácil. Então prestem bastante atenção, estudem bastante, porque cai muito nas provas, como eu já disse, e é um assunto que envolve várias disciplinas, é multidisciplinar. Então é a cara do Enem. Vamos começar pelo conceito, né, de matéria e energia. Nós sabemos que a energia ela é acíclica, ou seja, ela não tem um ciclo. E também tem uma direção só, é unidirecional. Diferente disso, a matéria, que é o que a gente vai estudar hoje, ela é cíclica e ela recircula constantemente, o que é fundamental e importante para a nossa sobrevivência. Porque se a gente não tivesse esse ciclo, né, essa recirculação da matéria orgânica, nós não teríamos os recursos disponíveis para a nossa sobrevivência, para a nossa alimentação, respiração e todos os nossos processos fisiológicos aí. Então, essa matéria ela vai recircular tanto no meio biótico como no meio abiótico. Ou seja, ela recircula aonde tem vida, né? Que biótico quer dizer vida, que são a partir dos produtores, que são as plantas, e no meio abiótico, que é, por exemplo, o solo, a água, certo? Então, essa matéria tem esse tipo de ciclo. E aí, vamos começar estudando um dos ciclos mais importantes que veremos hoje, que é o ciclo do carbono. O carbono, né, nós sabemos que é um elemento fundamental e indispensável para nossas vidas, para a vida dos seres vivos, porque ele compõe todos os nossos compostos orgânicos, né? E a nossa fonte aí de energia, que é a glicose, é um composto orgânico. Então, é um elemento fundamental. E o carbono, ele está disponível na atmosfera por meio do CO2, né? Então, nós temos esse gás aí disponível o tempo inteiro. E o ciclo dele, que nós vamos estudar agora, começa com a fotossíntese. O que acontece? Quando os produtores, né, os seres autótrofos, fazem a fotossíntese, eles retiram esse carbono do meio ambiente. Ou seja, né, eles aí, na hora de fazer o seu processo de fotossíntese, eles vão retirar esse gás que está ali na atmosfera disponível. Então, aí se inicia o ciclo. Porém, da mesma forma que eles retiram, eles também eliminam esse gás. Então, eles retiram, mas eles também devolvem no processo de respiração. Assim como também os animais, ao respirar, devolvem esse carbono, eliminam esse carbono na atmosfera, assim como as indústrias, quando estão fabricando ali, eliminam também o carbono na atmosfera, a combustão, né, de combustíveis fósseis, de petróleo, de gasolina, também vai eliminar. Então, aqui a gente tem várias formas de eliminação do carbono na atmosfera e apenas uma forma de retirada desse gás. Então, a quantidade de carbono que a gente elimina, né, de CO2, na verdade, de gás, de dióxido de carbono, é muito maior do que a quantidade que a gente retira. E eu esqueci de falar aqui, e além dessas formas de eliminação, né, respiração e emissão de produtos poluentes, quando ocorre a morte de organismos, né, tanto animais como vegetais, a decomposição vai eliminar resíduos orgânicos que contêm carbono. Então, essa também é mais uma forma de eliminação de CO2. Alguma parte desses
resíduos orgânicos, pode se depositar, né, e virar combustíveis fósseis, mas a grande maioria é eliminada na atmosfera. E isso é um problema, porque quando nós temos apenas uma retirada advinda da fotossíntese e várias formas de eliminação, a gente vê aí que a nossa atmosfera vai ter grande quantidade de CO2 no ambiente, que é um gás poluente. E como nós estamos num processo, né, de grande industrialização, grande produção agrícola, isso vem se agravando muito, porque o desmatamento é uma realidade na nossa sociedade, e também além do desmatamento, a poluição, né, do meio ambiente. Então, tudo isso causa maior aporte desse gás na atmosfera e um problema sério aí, porque se a gente desmata, a gente não vai retirar esse gás, a gente só vai eliminar mais, porque além do desmatamento, temos também uma produção imensa industrial. Então, mais uma fonte de emissão, certo? Então, é importante a gente perceber esse problema aí e gravar esse ciclo que é super fundamental. O segundo ciclo é um ciclo importantíssimo que despenca no vestibular, é o ciclo do nitrogênio, né? O nitrogênio também é um elemento químico indispensável para as nossas vidas, porque ele compõe os nossos aminoácidos e, consequentemente, as nossas proteínas. Então, nós precisamos disso para sobreviver, né? E vamos estudar agora como que funciona esse ciclo desse gás, que está também na atmosfera, né? É o gás que tem maior quantidade disponível na atmosfera, é o nitrogênio. Ele vem na forma de N2, que é o nitrogênio elementar. Porém, esse nitrogênio elementar, ele não é compatível para a nossa absorção, né? Os seres produtores não conseguem absorver esse N2. Então, a gente precisa de auxílio para transformar esse nitrogênio atmosférico em outras formas que são formas compatíveis, que as plantas conseguem absorver. Isso é feito por meio de bactérias chamadas bactérias fixadoras. Ou seja, elas recebem esse nome porque elas fazem a fixação do nitrogênio. Todas as bactérias, né, todos os seres que transformam nitrogênio elementar em outras formas que nós veremos aqui no ciclo, como amônia, como nitrito, como nitrato, são chamadas de fixadoras e esse processo recebe o nome de fixação do nitrogênio. A primeira forma de fixar esse nitrogênio, né, e fazer com que ele se transforme em um composto compatível à absorção, por meio da bactéria do gênero Rhizobium. Essa bactéria faz uma associação aí, simbiótica, eu acredito que eu esqueci o nome da associação, mas eu acho que é mutualismo com leguminosas. E aí, quando ela faz essa associação, ela pega o nitrogênio disponível na atmosfera e fixa na raiz dessa leguminosa. Dessa forma, essa planta consegue absorver esse nitrogênio e utilizá-lo aí para fazer os seus processos fisiológicos e químicos necessários à sobrevivência. Essa é a primeira forma. Então, as leguminosas, né, que são um tipo de planta, possuem aí essa vantagem. Porém, não são todas as plantas que são leguminosas, né? Os outros vegetais, eles vão precisar desse nitrogênio também, dessa fixação. E isso ocorre também por meio de bactérias fixadoras que estão disponíveis no solo. Essas bactérias vão pegar o N2 atmosférico e transformá-lo em amônia, certo? Quando ela transforma esse nitrogênio em amônia,
é importante entender que a amônia é um composto tóxico, né? Um produto tóxico. Então, a planta ainda não consegue absorver. A grande parte das plantas não conseguem absorver essa amônia. A gente tem uma porcentagem pequena que utiliza a amônia mesmo e faz aí seu processo. Mas são pequena quantidade. A grande maioria precisa de outros processos para essa absorção. E além do aporte de amônia vir dessas bactérias fixadoras que transformaram o nitrogênio em amônia, ela pode também vir de excretas de animais herbívoros, de excreta de animais e também quando ocorre a decomposição de plantas e também desses animais, ou seja, eles morrem. Quando eles morrem, vai liberar amônia no solo. Então, toda essa amônia que ficou disponível, tanto da decomposição quanto da fixação, ela vai ser transformada por outro tipo de bactéria em nitrito. E é importante, galera, a gente saber o nome desse processo aqui e o nome da bactéria, tá? Esse processo se chama nitrosação, que é a transformação da amônia em nitrito. E esse processo ocorre por meio da bactéria Nitrosomona. Então, para gravar, é interessante a gente ligar, né, o nome da bactéria com o nome do processo. Nitrosação, Nitrosomona. Gravem isso, porque sempre caio pedindo o nome. E aí, esse nitrito ainda não é o componente que a planta consegue absorver. Então, é necessário outra reação aí, outra transformação, que vai ser chamada de nitratação, a transformação de nitrito em nitrato, por meio da bactéria Nitrobacter. Então, outro macete é gravar nitrito em nitrato, nitratação, certo? E o nitrato a planta consegue absorver. Esse conjunto de processo aqui, ó, de transformação de amônia em nitrito e nitrito em nitrato, é chamado de nitrificação, o conjunto do processo. Mas cada parte dele recebe um nome, como eu já disse, nitrosação e nitratação. Se atente a isso e gravem, tá? E aí, quando a gente chegou finalmente no nitrato, né? As plantas conseguem absorver aí esse componente e fazer os seus processos. Só que nós precisamos de liberar, né, esse nitrogênio de novo para a atmosfera para o ciclo continuar. Porque como nós vimos no início, o ciclo da matéria, o processo da matéria é cíclico, certo? E recirculante. Então, nós precisamos aí das bactérias desnitrificantes para transformar o nitrato em N2 atmosférico. E as bactérias que fazem isso recebem o nome de pseudomonas, e elas são anaeróbicas. Esse processo chama-se desnitrificação. Muito simples, né? A gente vai pegar o nitrato e transformar em N2 pelo processo de desnitrificação. Esse é o ciclo do nitrogênio. Parece extenso, parece difícil, mas não é. É só a gente aprender ao invés de decorar, que fica super tranquilo, né? Os nomes das bactérias, a gente usa uns macetinhos para ficar mais fácil, tá? É importante lembrar também que essas bactérias aqui, a nitrosomonas e a nitrosomona e a nitrobacter, elas são autótrofos quimiosintetizantes, ou seja, elas usam a energia química para fazer a quimiossíntese. Vamos ver agora o ciclo da água ou ciclo hidrológico. Esse ciclo é o mais fácil, né? Eu acho que é intuitivo, todo mundo aqui acredito que deve saber como que funciona. Vou só colocar aqui o ponteiro que fica melhor para apontar. Como que funciona esse ciclo, que é basicamente o seguinte. Nós temos ali um curso de água, né? Seja um rio, seja um mar, todos os cursos de água que existem. Essa água que está ali, ela vai evaporar. Quando essa água evapora, ela chega nas altas temperaturas, resfria e precipita, chove. E volta de novo todo o ciclo.
Só que, além da evaporação desses cursos de água, nós temos também a evapotranspiração, que é a transpiração dos vegetais. Então, nós chamamos esse ciclo, quando ocorre a evaporação mais a evapotranspiração, de grande ciclo, que vai acontecer da mesma forma que o pequeno ciclo, né, que é a evaporação, vai chegar ali nas altas temperaturas e precipitar, resfriar e precipitar. Então, as duas formas de evaporação juntas, tanto a evap quanto a transpiração, vai levar essa água até as altas temperaturas, ela vai se resfriar, vai precipitar, infiltrar no solo ou voltar para o curso d'água e o ciclo ocorre novamente. Aqui eu coloquei um quadro, né, mais assim detalhado para vocês entenderem como é que funciona, mas é a mesma coisa. É basicamente isso daqui. Como eu já disse, né, essa água, quando ela é precipitada, ela pode ser retida no solo, ou então as plantas absorvem ela, né, pelo seu sistema de raízes ali para utilizar. Os animais, eles vão participar desse ciclo quando eles ingerem a água e depois quando eles eliminam ela por excretas, respiração e pelo suor. E a parte da água, nós sabemos que nosso organismo, nossas células são constituídas por água, né? O nosso corpo. Então, quando um animal, um ser vivo morre, a sua decomposição retorna a água que está ali contida nele para o meio ambiente. Então, isso também faz parte do ciclo da água. Certinho? É bem simplesinho, bem fácil. O ciclo do oxigênio, que também é um elemento indispensável para a nossa respiração e ele é o nosso aceptor final de elétrons. Nós, organismos aeróbicos, necessitamos desse oxigênio. Também para vários outros processos, como a combustão, né? Toda a combustão ocorre por meio do oxigênio. E o oxigênio, diferente do CO2, né? Ele tem várias formas de consumo. A gente tem várias formas de retirada desse CO2 e apenas uma forma de eliminação. Nós retiramos o CO2 da atmosfera, que é um gás que está ali disponível, que é o segundo maior gás disponível na atmosfera, depois do nitrogênio. Nós retiramos ele por meio da fotossíntese. Nós não, né? Os seres produtores, os vegetais. E os vegetais marinhos, os vegetais terrestres, retiram esse gás pela fotossíntese. Porém, eles eliminam esse gás na atmosfera pela fotossíntese. Porém, nós retiramos ele por outros processos. Por exemplo, quando a gente respira, nós vamos retirar esse gás. Quando ocorre uma combustão, a gente também retira esse gás. Né? Quando tem ali a formação do gás ozônio, porque quando existe uma reação dos raios ultravioletas, né? Que faz com que forme O3. Eu acho que os raios, se eu não me engano, os raios ultravioletas reagem com o oxigênio e aí vai formar o gás ozônio. Então, essa também é mais uma forma de retirar esse gás da atmosfera, né? Então, aí nós vemos mais um problema, porque temos várias formas de retirada desse gás e só uma forma de eliminação. Por isso que nós temos que preservar o meio ambiente, por isso que nós temos que ser contra o desmatamento, a favor do reflorestamento, porque é essencialmente importante, né, ser contra a degradação do ambiente aquático, porque o fitoplâncton marinho é a maior fonte de oxigênio que nós temos. Nós pensamos que são as árvores terrestres, né, a floresta amazônica, mas não. O fitoplâncton marinho é aquele que libera mais O2 para o meio ambiente. Então, a preservação desse ambiente aquático marinho é fundamental para a gente ter um planeta aí equilibrado e possível de viver, né? Então, gente, gravem isso, né, que eu falei, que nós temos várias retiradas e apenas uma forma de eliminação desse gás. Esse é o ciclo do oxigênio, bem simples também. Temos também o ciclo do cálcio,
que é um elemento que forma as nossas estruturas esqueléticas, nossos dentes. Ele é fundamental nos processos metabólicos de condução de impulsos nervosos, da contração muscular, da coagulação sanguínea. Então, o cálcio ele é fundamental também para as nossas reações fisiológicas aí e tudo que acontece dentro das nossas células, né, para a gente viver saudavelmente. E o ciclo dele é bem simples também. A nossa fonte primária de cálcio, ela vai vir de rochas calcárias. Como que isso ocorre? O início é assim, por exemplo, temos ali uma erupção, várias fontes de cálcio no fundo do mar, né? E essa fonte de cálcio vai se depositando ali, porque é um ciclo, então a gente não sabe o ponto exato que começou. Mas sabemos que temos ali no mar grande quantidade de cálcio disponível. Quando ocorre uma erupção vulcânica, formam-se rochas calcárias. Essas rochas aqui, né, elas são quando ocorrem chuvas, ou então quando a água do mar se eleva, por processos, fenômenos atmosféricos ali, essas rochas degradam. E quando elas degradam, vai ser liberado no solo e na água o cálcio. E aí, quando tem esse elemento aí disponível, os animais vão se alimentar dele, vão ingerir. Tanto as plantas vão absorver, quanto os peixes aquáticos também. Os peixes aquáticos, é peixe aquático, né? Os animais aquáticos também. E aí, essas plantas, quando elas absorvem esse cálcio, os animais que consomem essa planta vai também absorver esse cálcio, devido ao consumo da planta que possui esse elemento em sua constituição. E quando esses animais morrem e quando essas plantas morrem, ocorre a decomposição e esse cálcio vai voltar aqui para a água e para o solo. E o ciclo se retorna. Bem simples. É só isso. Então, esse cálcio, esse ciclo do cálcio ocorre dessa forma. A sua fonte principal são as rochas calcárias, que ao ser degradada vai liberar o cálcio na água e no solo. As plantas vão absorver, os animais vão absorver e o consumo desses animais e a morte desses animais vai liberar de novo esse elemento aqui nesses meios. Só isso, gente. O ciclo do fósforo é muito parecido com o do cálcio. Por quê? Da mesma forma que temos as rochas calcárias, vamos ter aí as rochas fosfáticas, que vão se formar, né, pelos sedimentos também que vai estar dentro da água. Quando essas rochas se formam, quando tem ali a chuva, né, um desgaste dessas rochas, um processo de erosão, o fósforo vai ser liberado na água. E aí os animais aquáticos, as plantas marinhas, tudo que está ali dentro vai absorver esse fósforo. Da mesma forma, as plantas que estiverem no solo também vai absorver. Os animais terrestres que se alimentam de plantas vão ingerir essas plantas e que têm fósforo. Quando eles ingerem, eles vão ficar ali na sua composição corporal com esse elemento. Quando ocorre a morte dos animais terrestres e aquáticos, a decomposição vai liberar o fósforo novamente nos ambientes em que eles se encontram e aí o ciclo se retorna. Uma coisa interessante que tem nesse ciclo é que nas áreas litorâneas, né, como temos os peixes que se alimentam, que absorvem esse elemento, os seus predadores, que são aves, quando alimentam desses peixes que têm fósforo e aí na sua composição, ao excretar, essas aves vão excretar um composto, uma coisa, né, uma excreta que tem ali fósforo na sua composição. E essa excreta, ela é um excelente fertilizante, é chamada de guano. Então, elas excretam nas rochas ali esse fertilizante que é utilizado pela indústria. É um excelente fertilizante. Então, nas áreas litorâneas, nós temos também esse processo aí, que também vai fazer com que o ciclo se retorne, porque quando temos essa excreta com fósforo na rocha, quando ela sofre aí o desgaste,
esse fósforo vai voltar também para os rios, certo? E eu não falei no início, mas o fósforo também é um elemento muito fundamental, porque ele constitui os nossos ácidos nucleicos, né? O nosso DNA e RNA. E além disso, as nossas moléculas de ATP, que é a nossa moeda aí energética, e fundamental, eu não preciso nem de dizer o quanto é fundamental, e a nossa membrana plasmática, que é fosfolipídica. Então, esse é o ciclo do fósforo. Nós acabamos, né, os ciclos biogeoquímicos, os mais importantes eu falei, tentei fazer bem completa essa aula, mas não deixem de estudar, leiam as apostilas para vocês fixarem, né, pegarem outros conteúdos, algo que seja um complemento também, porque é uma matéria que cai demais, principalmente os ciclos, toda prova vai ter uma questão disso. Então estudem e se tiverem alguma dúvida podem me procurar. Agora nós vamos falar dos desequilíbrios ambientais, né? Eu acho que vocês já devem ter visto esses desequilíbrios na geografia, mas é importante nós falarmos aqui no contexto biológico também, e também para fixar mais, porque é uma matéria recorrente demais no Enem, né? Meio ambiente sempre cai. Até mesmo que se cair alguma coisa na redação, é bom ter um conhecimento assim científico para a gente colocar ali e deixar a nossa redação mais rica, né, de argumentos. Então, toda alteração que nós temos, né, no meio ambiente, seja ela biótica ou abiótica, ela pode causar situações de desequilíbrio. E isso pode influenciar, né, a comunidade que está ali na região, os animais e até a economia do país. O primeiro desequilíbrio que nós vamos ver é a introdução de novas espécies de seres vivos no ambiente. E como que isso acontece? Nós temos um exemplo aqui muito interessante, né, e preocupante também, que aconteceu na Austrália. E isso aconteceu tem muitos anos, foi em 1859. Pegaram uma pessoa, né, não sei como que foi que ocorreu isso aí, mas levaram 24 casais de coelhos para a Austrália, que é um local que não tem esse tipo de animal, né? E esses coelhos encontraram ali um ambiente totalmente favorável para eles, porque eles tinham comida farta, não tinha muito parasita, não tinha predador. Então, a população desse tipo de coelho cresceu drasticamente, né? E foi ali se multiplicando cada vez mais, porque não tinha predador e tinha sempre energia ali, comida disponível. E aí, essa população atingiu um tamanho imenso e promoveu ia promover um desequilíbrio, né, nesse meio ambiente. E com isso, os australianos tiveram que iniciar uma campanha de extermínio desses coelhos, porque eles estavam devastando todas as pastagens que tinham ali. E essa pastagem era fundamental para a alimentação das ovelhas. E as ovelhas era a principal fonte de renda daquele local. Então, o pastoreio ali, o rebanho, né, de ovelhas, era a renda daquelas pessoas. E o coelho devastou o ambiente que essas ovelhas viviam. Então, essas ovelhas devem ter morrido, grande parte delas deve ter morrido de fome também, né? Porque a pastagem não era mais disponível. E aí, causou um prejuízo, um impacto não só ambiental, mas também econômico para esse país. Então, às vezes parece ser uma coisa boba, mas é algo que pode, a longo prazo, pode se tornar drástico e até, assim, não ter como parar, sabe? Às vezes tem que ter uma medida bem rígida ali, como foi no caso deles, que teve que ter uma campanha de extermínio dos coelhos. Então, esse é o exemplo de introdução de novas espécies. De mesmo modo, nós temos também a eliminação de espécie de um ambiente. Isso ocorre quando a gente pega ali, tira um animal de um ambiente que está totalmente em equilíbrio, ocorrendo ali a seleção natural, a cadeia alimentar toda tranquila, a gente vai lá e tira ou a presa ou o predador do ambiente. E isso vai causar também um problema. Por quê? Temos um exemplo prático que aconteceu nos Estados Unidos em 1907. Nesse ano, né, tiveram ali uma campanha de proteção aos veados.
E aí, todos os predadores desses veados, que são os lobos, coiotes, puma, foi exterminado assim de forma intensa. A população de veado, então, teve um ambiente favorável, porque não tinha presa para ela, não tinha competição de alimento, tinha alimento disponível o tempo inteiro, então a população de veado cresceu 3 vezes mais. E isso era acima da capacidade que o ambiente suportaria, né? Esse tanto de animal. E aí isso gerou um desequilíbrio intenso, porque a vegetação que estava disponível ali foi devorada por esses veados e eles acabaram morrendo de fome, porque como tinha uma população muito grande, um ambiente pequeno, não tinha predador para ir matando esses veados, né, e ficar ali equilibrado, foi acabando que a fonte de energia acabou e eles morreram de fome. Então, isso é um problema também, a gente eliminar um tipo de espécie para proteger outra, porque vai causar um desequilíbrio. E isso ocorre muito por meio de práticas predatórias. Por exemplo, a gente vê na internet aí a caça, a pesca predatória, que muitas pessoas fazem, né? E isso leva à extinção de várias espécies que nós vemos aí no Globo Repórter direto falando disso, e é um problema ambiental. Então, gente, esse daí é a eliminação de espécies, é um dos desequilíbrios. O outro desequilíbrio que nós vamos falar, outra parte de desequilíbrio, é a poluição ambiental, né? E o que é poluição? É qualquer alteração que seja desfavorável no meio ambiente. Ela pode ser provocada por substância química, por agentes físicos, né? E esses causadores de poluição podem ser tanto quantitativos como qualitativos, certo? Primeiro vamos falar da poluição do ar. Nós temos aí os famosos, né, gases poluentes, que é o monóxido de carbono e o CO2, os mais famosos. Vamos começar pelo monóxido de carbono. Esse gás é um gás que não tem cor, então ele é incolor, não tem cheiro, ele é inodoro, mas ele é muito venenoso. Então ele vem disfarçado ali de bom moço, mas é perigosíssimo porque ele pode nos matar por asfixia. Já explico o porquê. Esse gás, ele vai estar disponível quando ocorre a combustão incompleta de moléculas orgânicas. Então, assim, quando a gente tem ali, né, uma combustão no motor de veículo, naquele escapamento de veículos, esse gás é ilimitado constantemente. Só que se ele é eliminado num ambiente aberto grande, igual nas ruas aí, né, não vai acontecer nenhum problema de envenenamento conosco, né? Porque a gente vai ingerir esse gás, vai respirar, mas vamos estar ali com um aporte de oxigênio imenso. Então, vamos conseguir contornar essa situação. Porém, se a gente estiver em um ambiente fechado, por exemplo, uma garagem totalmente fechada, num local, eu já vi uma reportagem de um casal que morreu durante a noite, eles estavam com a lareira ligada. E aí, isso causou a morte por asfixia por esse gás, porque o ambiente era pequeno, então foi liberando muito CO, muito monóxido de carbono, e o oxigênio, ele foi ficando, né, a quantidade de oxigênio foi ficando inferior a esse gás ali dentro. E esse gás, gente, infelizmente, ele tem uma ligação muito estável com a nossa hemoglobina, que é aquela que transporta o oxigênio, né? Então, quando a gente tem esse gás disponível no ambiente, a hemoglobina ela fica mais, ela é mais atraída por monóxido de carbono do que pelo oxigênio. Então, ela se liga ao monóxido de carbono, nós não vamos conseguir transportar o oxigênio e aí a gente vai morrer por asfixia, certo? Então, quando esse monóxido de carbono se liga à hemoglobina, ela forma a carboxihemoglobina, que é uma ligação totalmente muito estável e que causa aí a asfixia, porque a hemoglobina não consegue transportar o oxigênio devido a essa ligação aí, essa afinidade que ela tem pelo monóxido de carbono. Então, esse gás, além de poluir o meio ambiente, ele pode ser um gás extremamente venenoso e
levar à morte de pessoas que têm aí o contato com ele em ambientes fechados e pequenos. O segundo gás, né, é o dióxido de carbono, o famoso CO2. É um gás que nós já estudamos, né, no ciclo do carbono. Ele está ali disponível na atmosfera, só que ele pode ter o seu aumento, né? Eu já até comentei isso no ciclo do carbono, mas quando a gente tem ali uma combustão intensa de combustíveis fósseis, de derivados do petróleo, as queimadas também, isso vai aumentar a sua liberação na atmosfera. E como a gente está ali tendo desmatamento, queimando, a retirada dele vai diminuir. Então, nós vamos ter uma poluição muito grande, né? E esse grande aporte de CO2 na atmosfera, ele é um agravante do efeito estufa. Não é que ele forma o efeito estufa, né? É importante a gente saber que o efeito estufa é algo que já existe e é fundamental para a nossa sobrevivência. O efeito estufa, ele possibilita que o ambiente, que a Terra tenha uma temperatura favorável à existência de vida. Se a gente não tivesse esse fenômeno do efeito estufa, nós não sobreviveríamos aqui. Então, ele é legal e é importante. Só que quando nós temos grande quantidade de CO2 disponível no ambiente, né, liberado na atmosfera, esse efeito estufa vai piorar, ele vai se elevar e isso daí provoca um aumento da temperatura além do necessário. E aí vai provocar os desequilíbrios que nós já sabemos, né? Que descongelamento de geleiras, né? E outros causas aí, problemas com a quantidade de água nos rios. Então, esse é o problema aí da grande quantidade de liberação de oxigênio, de CO2 no nosso ambiente, tá? E o outro gás é o SO2, chamado dióxido de enxofre, e é um gás que é liberado na atmosfera quando tem atividade vulcânica ou decomposição da matéria orgânica, tá? E também, né, quando tem a combustão de carvão mineral, petróleo e alguns derivados, a gente libera esse dióxido de enxofre. Algumas indústrias que obtêm a energia pela queima desse carvão mineral e de óleo combustível, elas que contribuem mais para essa liberação do SO2 na atmosfera. O SO2, ele provoca alguns problemas assim, alguns problemas respiratórios, né, como bronquite, asma, enfisema pulmonar, causa irritação nos olhos, causa mucosa nasal. Então, esses são os problemas que afetam o homem, né, quando tem grande quantidade esse gás na atmosfera. Porém, além desse problema aí em relação, né, ao homem, nós temos um problema ambiental também. Porque quando esse gás ele se mistura, ele reage com o vapor de água, ele forma a chuva ácida. Porque quando ele está ali na atmosfera e tem a grande quantidade de água ali nas altas temperaturas, ele vai se misturar, né, com esse vapor de água que evaporou e na hora de precipitar, vai precipitar a chuva ácida. E essa chuva ácida, ela é maléfica porque ela deteriora carroceria de automóvel, grades metálicas, coisas formadas, monumentos, né, formados por mármore, né, parede. Então, aí tem prejuízo material. Mas existe também o prejuízo ambiental, que eu acho que é o pior prejuízo que tem, porque ela pode causar envenenamento da água do mar, dos rios e causar a morte de diversos peixes, né? E deixar o ambiente ali aquático totalmente desequilibrado. Além disso, pode causar danos às folhas de inúmeras espécies vegetais. E isso vai comprometer a produtividade dos animais ali autótrofos, né? Vai impedir que eles realizem a fotossíntese e isso é algo que nos afeta diretamente. Então, a liberação desse gás aí no ambiente é bem maléfica e traz prejuízos econômicos e ambientais. Econômicos, ambientais e também para a saúde, né? O outro gás que nós temos é o óxido de nitrogênio. E esse gás, assim como o
SO2, né, que é SO2, dióxido de enxofre, ele vai também reagir com o vapor d'água lá em cima nas altas temperaturas, nas outras camadas da Terra, né, da atmosfera, e provocar a chuva ácida também. Então, quando falar de chuva ácida, lembrem desses dois gases, né, desses três gases, o SO2, o NO e o NO2. Esses três gases provocam a chuva ácida, óxidos de nitrogênio e dióxido de enxofre. Grave, tá? E além disso, esses óxidos de nitrogênio, eles nem falei como que eles aparecem na atmosfera, mas é basicamente a mesma coisa dos outros, por motores de combustão, né? Quando as indústrias ali utilizam carvão mineral e produtos derivados do petróleo para ter a combustão ali, as queimadas, o excesso de produtos na agricultura e de fertilizantes. Tudo isso vai causar grande formação desses óxidos de nitrogênio. E a grande questão desses óxidos é que eles destroem a camada de ozônio, eles contribuem para essa destruição. E eu não sei se vocês lembram, mas é bom recordar que a camada de ozônio ela é fundamental para a nossa existência, porque ela filtra a radiação ultravioleta que tem sobre a Terra constantemente. E essa radiação ela é muito prejudicial, porque ela pode causar mutação nas nossas células e câncer. Então, a camada de ozônio é algo assim que é muito benéfico e é importantíssimo para o nosso bem-estar. E esse gás, eles destroem a camada de ozônio, além de provocar, né, ulcerações, irritação na pele, problemas respiratórios. Então, ele tem como o dióxido de enxofre, como esse gás aqui, dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, eles vão ter também prejuízos ambientais, econômicos, por causa da chuva ácida e de saúde, tá? O outro gás que também destrói a camada de ozônio é o CFC. Esse gás ele é conhecido por freon, clorofluorcarbono. Ele foi criado em 1928 e ele é utilizado em aerossóis e também na indústria de refrigeração, nas geladeiras e ar-condicionados. Esse gás, gente, ele foi proibido, né? Ele não sei como que tá o uso dele aqui no Brasil, mas nós sabemos que ele tem uma proibição em vários países, inclusive o Brasil e outros países assinaram um documento para se comprometer a parar de produzir e utilizar esse CFC. Então, hoje em dia, né, o uso dele deve ser bem menor, quase erradicado. Mas ele foi aí um gás muito usado e que teve aí grande participação nessa questão da destruição da camada de ozônio, né? Então, vale lembrar e ter esse conhecimento aí sobre esses gases. Outro tipo de desequilíbrio é a poluição com partículas sólidas em suspensão. Além dos poluentes gasosos que nós acabamos de falar aqui, desses vários gases, né? A gente tem resíduos sólidos que também prejudicam o ar. E eles podem ser de vários tipos e se originar de várias fontes. Por exemplo, né? Nós temos aí em suspensão partículas de sílica e partículas de amianto. E quando essas partículas estão em suspensão e nós inspiramos elas, nós temos dois tipos de doença. A primeira é a silicose. Quando nós inspiramos a sílica, temos a doença chamada de silicose. Quando nós inspiramos o amianto, temos uma doença chamada de asbestose. E as duas causam fibrose no tecido pulmonar. Então, esse tecido ele torna-se fibroso, rígido, e temos aí, com isso, dificuldade para respirar. Então, esses poluentes aí sólidos causam essas duas doenças que são ruins, né? Eu não sei a fundo como que é o tratamento, se tem um tratamento que pode reverter isso, mas eu acho que talvez seja um pouco complicado, mas vale a pena olhar.
mas são doenças aí que deixam a qualidade de vida do indivíduo bem comprometida, né? E as partículas de chumbo também podem causar outras doenças. E elas são causadas, né, elas ocorrem no ambiente, nas indústrias de cristal e as indústrias que trabalham com fundição. E quando a gente tem um acúmulo de chumbo no nosso organismo, a gente desenvolve uma doença chamada de saturnismo. E essa doença é mais devastadora do que as outras duas que a gente citou agora, porque o indivíduo que desenvolve essa doença, ele vai ter perturbação nervosa, ele vai ter problemas renais, que são as nefrite crônicas. Nefrite quer dizer inflamação do néfron, que é uma parte do nosso rim. Então, aí o indivíduo vai ter esse problema crônico para o resto da vida. Tem paralisia cerebral e confusão mental. Além da síntese de hemoglobina ficar afetada também. Então, assim, um indivíduo com essa doença, eu acho que a vida dele é bem complicada, assim, ele deve ficar, né, acamado, vegetando, porque vai ter paralisia cerebral. Então, é uma doença bem séria. Mas eu acredito que as pessoas que trabalham nesses locais, nessas indústrias, né, de fundição e em outros locais que vai liberar as partículas que nós falamos, deve ter os EPIs adequados e as precauções adequadas aí para evitar essas doenças, né? Mas é importante saber que são partículas que poluem e prejudicam. O outro desequilíbrio relacionado a partículas sólidas que nós temos é a inversão térmica. Essa inversão térmica, ela ocorre principalmente no inverno e ela vai agravar aí a poluição que já existe na atmosfera. Então, a poluição já está ali, só que ela agrava ainda mais. E por que ela agrava? Naturalmente, nós temos um tipo de ar frio e ar quente em posições já determinadas. A posição correta é essa daqui, o ar quente embaixo e o ar frio em cima. Só que quando tem essas temperaturas aí mais baixas no inverno, ocorre uma inversão. E aí o ar quente, que fica ali na parte mais inferior, né, mais perto da poluição, mais perto das fontes de poluição, ele sobe, ele vai aqui inverter e vai subir para as altas camadas. E o ar frio desce. E quando ocorre essa inversão, o ar quente leva consigo todos os poluentes que estavam presos aqui embaixo, junto com ele. Então, esses poluentes ficam dispersos aqui na atmosfera, mais dispersos, e isso causa aí um monte de problema respiratório, né? Ataca, por isso que as pessoas nessa época do ano ficam com rinite alérgica, bronquite, todos os ites aí que tem relacionado a problema respiratório atacam. Por quê? Porque os poluentes eles vão estar mais dispersos ali nas camadas mais baixas, onde a gente tem mais contato. Isso facilita, né, a dispersão da poluição. Esse é o fenômeno de inversão térmica. Vamos ver agora a poluição da água, né? Nós já vimos da atmosfera, agora vamos ver da água. E da mesma forma, né, qualquer alteração que nós temos aí no ambiente aquático, né, ele vai ser prejudicial e vai causar um fenômeno de poluição. O primeiro que nós temos é a eutrofização. Esse tipo de desequilíbrio aqui cai bastante também, já vi em várias questões e é muito tranquilo de entender. Como que ocorre? Quando nós canalizamos, né, o esgoto doméstico ou então algum dejeto orgânico, comida, lixo, para um curso d'água, isso vai causar um processo aí, chamado de eutrofização. Mas como que esse processo ocorre? Quando você despeja esses nutrientes, quando você despeja esses compostos ali dentro da água, né, vai ter um excesso de nutrientes dentro dessa água, certo? E aí, como a gente tem excesso de nutriente, o que vai acontecer, né? Vai desenvolver mais micro-organismos
né, e micro-organismos decompositores. Por quê? Porque a gente tem ali um monte de nutriente disponível para eles. Então, a população desses micro-organismos vai crescendo descontroladamente. E esses organismos decompositores, eles são aeróbios. Então, para eles fazerem a decomposição, de que eles precisam? De oxigênio, certo? Então, tá ali uma população quebrando pau de micro-organismo decompositor. Crescendo, consumindo oxigênio, porque eles estão fazendo a decomposição ali. Então, o consumo de oxigênio vai aumentar demais. E isso vai causar, né, uma grande quantidade como é que fala? Isso vai causar uma baixa quantidade de oxigênio, porque eles estão consumindo em excesso ali, né? Produzindo em excesso, consumindo em excesso oxigênio, vai só diminuindo. Isso se agrava mais ainda, porque como tem muito nutriente ali, jogou um monte de coisa, de lixo ali dentro, esgoto, a água vai perder, né, a sua forma cristalina, ela vai ficando turva, vai ficando escura. Então, os raios solares que entram ali para a fotossíntese ocorrer não vão conseguir mais entrar. Então, além disso, vai ter também baixa liberação de oxigênio. Então, nós temos aí um problema, porque temos muito consumo de oxigênio e baixa liberação. E isso vai causar a eutrofização, que é quando a gente tem um excesso de produção de uma superpopulação de decompositores que vai acabar com o oxigênio. Isso vai levar à morte dos peixes, dos animais que estão ali, porque não tem mais oxigênio disponível, né? Então, os peixes e os animais que vivem na água vão morrer por asfixia. E além de causar esse ambiente aí totalmente cheio de matéria orgânica e eutrofizado, como nós temos pouco oxigênio, os seres que vão ser predominantes ali são os seres anaeróbios ou então aeróbios facultativos, né? O aeróbio facultativo é quando ele faz os dois. Na presença de oxigênio, ele faz a respiração aeróbia. Na presença de quando não tem oxigênio, vai fazer a fermentação. Então, os animais que vão ser ali predominantes são os anaeróbios. E esses animais, quando eles fazem ali a fermentação, né? Porque é a fonte, que é como eles obtêm energia, eles liberam gases. E os gases têm um cheiro muito ruim. Então, por isso que rios e cursos d'água que estão eutrofizados têm cheiro de ovo podre, tem cheiro de esgoto mesmo, por causa desse processo aí de fermentação desses animais que conseguem sobreviver nesse ambiente aí sem oxigênio. Um exemplo disso é o rio Arrudas em BH, minha cidade do coração. O rio Arrudas lá em BH é um rio eutrofizado, que aconteceu esse processo aí, né, por causa principalmente de esgoto doméstico que foi jogado nesse rio. Ele virou um rio eutrofizado. E o rio Tietê também em São Paulo. É legal, gente, nós entendermos que em alguns lugares, infelizmente, não tem como ter uma estação de tratamento de esgoto. Até coloquei aqui para vocês verem, né? O ideal é nós tratarmos esse esgoto, não jogar no curso d'água. Tratar ele, inclusive quando a gente trata o esgoto, a gente pode até usá-lo como fertilizante, o que sobra. Mas em alguns lugares que não tem esse tratamento de esgoto, as pessoas, né, a prefeitura lá, decide jogar nos cursos de água. Nesses casos, quando não tem como fazer a ET, que é a estação de tratamento de esgoto, ok jogar no curso d'água, desde que joguem em um local grande, que seja, sei lá, 10 vezes maior que a quantidade de esgoto que você vai jogar ali, de dejeto, de resíduo de indústria, que você vai jogar ali, entendeu? Quando tem isso, quando o tamanho do rio, do curso d'água é muito maior, tudo bem, porque aí esse lixo, né, esses
dejetos orgânicos não vão ser capazes de eutrofizar o ambiente, porque o rio é muito maior. E também rios que têm cachoeira, que são acachoeirados, que conseguem fazer uma recirculação de oxigênio grande. Então, esses rios, ok. Mas, se você tem um rio muito pequeno e você joga 5 vezes a quantidade dele de dejeto ali, ele vai eutrofizar. É o que aconteceu nessas cidades que a gente citou. Em regiões litorâneas também, alguns locais, eles jogam os dejetos em mar adentro, né? Eles vão para uma região bem afastada do mar e jogam os dejetos lá. Não é aconselhável jogar na região da praia, né? Porque aí polui mesmo. Mas lá no fundo do mar, bem mar adentro assim, acontece isso, tá? Em alguns locais. E aqui eu coloquei um diagrama explicando a eutrofização de forma, né, bem assim, um ciclo para vocês entenderem. O outro processo que nós temos é a bioacumulação. E é o acúmulo de substâncias tóxicas, né? Essa bioacumulação. E como que ocorre? Nós sabemos, né, que as nossas indústrias, nossas usinas, elas lançam nos rios, nas lagoas, nos mares, muitos produtos tóxicos. Por exemplo, chumbo, mercúrio, agrotóxico, detergente, petróleo. Só que esses produtos, eles não são biodegradáveis. Ou seja, a gente não consegue decompor esses produtos, né, e jogá-los de volta para o meio ambiente, para o solo, para recircular ali. Eles vão se acumulando no nosso organismo, nas nossas células. Então, se a gente consome essa água, esses alimentos que possuem esses metais, a gente vai só acumulando cada vez mais. Hoje eu comi, amanhã eu vou comer mais e cada vez tendo uma quantidade maior desses compostos no nosso corpo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês prático de como ocorre. Por exemplo, nós temos ali uma planta aquática marinha. Essa planta, né, ela está num ambiente que recebe esses produtos tóxicos. E quando ela vai fazer ali a sua fotossíntese, né, ela pega a água que está nesse ambiente, pega os produtos que ela precisa para isso, e esses produtos vão estar intoxicados, vão ter na sua composição esses metais, esses produtos tóxicos aí, certo? Então, essa planta ali absorveu. E quando ela libera os seus gases, ou então quando ela está ali disponível para alimentação, automaticamente quem se alimenta dela vai ingerir vai ingerir esse produto tóxico também. Então, o que ela alimentou vai ser passada para o outro animal que está se alimentando dela, certo? Só que esse animal, né, ele está também nesse ambiente, então ele também está ali consumindo água, outras coisas. Então, ele já tem um pouco desse acúmulo, então ele vai acumular mais. E é assim que ocorre. Primeiro eu tenho as plantas e o animal que se alimentou das plantas, e ele acumulou mais. Depois eu tenho outros animais que se alimentam desse animal que alimentou das plantas. Acumulou um pouco mais. Até tem uma escadinha aqui, ó. Peixes pequenos se alimentou do zooplâncton, que se alimentou das seres autótrofos. Olha aqui a caveirinha. Vai só aumentando, porque ele vai só acumulando esses compostos. Quando chega no último, que é o humano, né, que vai consumir ali um peixe, uma lula, uma ostra, que utilizou tudo que está aqui dentro, que passou nessa cadeia alimentar aqui, ele vai ingerir todos os compostos que eles acumularam. Então, ele não diminui, ele só aumenta. O último consumidor, ele pega a maior parte de produto tóxico. Então, gente, essa acumulação, essa bioacumulação, ela é muito prejudicial, porque são produtos que não se degradam, que a gente não consegue decompor, não consegue degradar, ou se consegue é um processo super lento, e quando em grande quantidade pode causar problemas fatais e doenças muito sérias, né? Tanto para o homem quanto para os animais. E isso já é uma realidade para nós, né?
Nós vemos direto aí mancha de petróleo no mar, detergente, né? Tanto a quantidade de metais pesados que as indústrias jogam nas águas. Então, isso já é uma realidade. Infelizmente, a tendência é só de aumentar, porque nós vivemos uma era aí industrial e que visa apenas o lucro e não está nem aí para o meio ambiente, né? Infelizmente. Então, esse é o processo de bioacumulação. O outro desequilíbrio que nós temos é a destruição e poluição do solo. Nós finalizamos agora o da água, falamos do gás, agora vamos falar do solo. Nós sabemos que o solo, né, ele é fundamental para a nossa sustentabilidade, né? Nós precisamos de sustentabilidade, não, para o nosso sustento. Nós precisamos do solo para comer, para viver, é uma fonte de renda. E, além disso, também é algo que fornece a nossa... contribui para o nosso equilíbrio ambiental, né? Para o nosso ambiente saudável. E essa destruição vai afetar diversas espécies, diversos tipos de seres vivos, né? Não só ambientalmente, mas também financeiramente. E causa 500 milhões de desequilíbrios ecológicos, né? Vai gerar problema social, problema econômico, problema ambiental. E o primeiro desequilíbrio que pode ocorrer é o desmatamento. O desmatamento, como nós já sabemos, né, é ali a destruição da cobertura vegetal, né? Instalação de indústrias, instalação de gado excessivo, tudo isso ali vai destruir o solo. E quando a gente tira as árvores, o que ocorre? O solo vai ficar desprotegido. Então, recapitulando, quando nós desmatamos, quando nós ali devastamos um ambiente que é totalmente cheio de árvores, totalmente que tem um aporte legal de vegetais, isso causa um desflorestamento, certo? E esse desflorestamento vai causar a desproteção do solo, porque a gente precisa da vegetação para o solo ter uma proteção contra chuvas, contra o impacto, porque quando chove, se não tiver ali uma proteção de vegetal, essa chuva se infiltra muito forte ali no solo e vai tirando a sua cobertura natural, vai tirando seus nutrientes, né? E vai devastando tudo ali. Então esse solo fica pobre e acaba tendo processo de erosão. E a erosão é um processo que muitas das vezes é irreversível, porque o solo está ali exposto, né? E não tem mais nutrientes, não tem mais vegetais, e é muito difícil você reverter esse processo. Então, é fundamental, imprescindível que nós tenhamos aí a cobertura vegetal em todos os solos, né? Então, o desmatamento é algo que é muito sério e que acaba aí com o solo, que é a nossa fonte de sustento, né? E de rentabilidade também. Além do desmatamento, nós temos as queimadas. E as queimadas é um processo muito antigo que acontece, assim, eu acho que desde os primatas, e uma prática que ainda é utilizada por alguns agricultores, mesmo sendo uma prática que não é interessante para o solo. Só que ela causa uma ilusão. Por quê? Quando você queima ali, primeira vez que você queimou o seu solo, as cinzas dessa queimada, né, ela vai liberar ali uma fertilidade, né, para o solo vai ficar fértil, porque ela vai liberar sais minerais nessas cinzas. Só que essa fertilidade é passageira. Você vai ter ali uma fertilidade de um plantio só e depois o terreno vai ficar totalmente estéril e infértil. E isso é algo que é muito prejudicial, porque depois que o terreno ficou estéril e infértil, você tem que abandonar esse terreno. Então, é um prejuízo. E além de ter esse prejuízo econômico, a queimada, né, ela acelera o processo de erosão, porque você deixou o solo ali exposto, não tem mais vegetação,
Então, se chover, se tiver uma enxurrada, alguma coisa assim, vai causar ali um aceleramento da erosão e, consequentemente, o solo vai se tornar estéril, vai ter que ser abandonado e não vai servir para mais nada. Então, a queimada, se você vê aí seu pai querendo queimar o terreno que ele tem ali, explica isso para ele, conta o que vai acontecer, tá? Já a monocultura, ela era muito usada também. Hoje em dia a gente tem as pessoas que fazem plantio têm muito conhecimento de como deve ser feito, mas ela é basicamente você plantar um único tipo de planta em áreas muito grandes, né? E quando você faz isso, o esgotamento do solo, né, os nutrientes, acontece muito rápido, porque vai ter um ambiente ali que tem um tipo só de cultivo, né? Então, o solo não vai ter diversidade, os nutrientes não vão ser diversos. Então, você vai ter o esgotamento ali dos nutrientes e vai ter muito ataque de pragas também, certo? Então, para você ter um solo legal, é interessante fazer a rotação de culturas. Acho que mais de uma, né? Eu não sei a quantidade certa, mas ter outros tipos de plantas ali que podem causar diversidade para o solo, né? Você plantou X vegetação que vai liberar X compostos nitrogenados. Quando você plantar Y, o solo não vai se, a fertilidade não vai se esgotar, porque você vai dar ali outros minerais. Então, isso é interessante quando você tem vários tipos de culturas diferentes, não uma só. E aí, a monocultura, né, além dela esgotar os nutrientes, por ela esgotar os nutrientes, é necessário que use muito fertilizante, porque o solo está ficando pobre. E aí, quando você usa muito fertilizante, o que vai acontecer? Todo fertilizante tem nitrogênio, né? Porque a planta precisa de nitrogênio, precisa de compostos nitrogenados, como a gente viu no ciclo do nitrogênio. E o nitrogênio é orgânico também, é um composto orgânico ali. Quando você vai liberar ele, quando ele sai do solo ali e entra no curso de água, o que acontece? Eutrofização. Então, esse tipo de monocultura, ela vai ser prejudicial em vários aspectos, né? Além de destruir o solo, esgotar os nutrientes, destruir os micro-organismos que estão ali, porque o fertilizante, ele vai destruir os micro-organismos que estão ali, né, no solo, e contaminar também contaminar os alimentos, ainda vai causar eutrofização. Então, né, é algo bem que não é nada benéfico. E quando você tem ali grande quantidade de pragas por causa da monocultura, né, que vai ser suscetível a um ataque de pragas, você vai ter que usar o quê? Pesticida. E esses pesticidas, quando em excesso, eles vão poluir a água e os alimentos, certo? Esses daí são os prejuízos da monocultura. E aí nós temos, por último, o pastoreio excessivo e o uso de praguicidas. Pastoreio excessivo é quando nós temos grande quantidade de gado em um ambiente que não cabe essa quantidade de gado. Então, esse número que vai ultrapassar, né, a capacidade de sustentação daquele terreno, né, e o gado vai começar a causar como é que fala? Ele vai destruir a vegetação que está ali, porque ele vai pisotear muito, vai ter muito pisoteamento. Pensa, um terreno ali que cabe 5 gados, você coloca 10, ou então, sei lá, 15 gados. Eles não vão ter quase lugar nenhum para andar direito. Então, todo lugar vai estar pisoteado. Então, esse solo vai ser degradado. Esse solo vai perder ali sua vegetação, né? Os nutrientes ali vão sendo perdidos também, porque ele está sendo muito pisoteado, né? E também a gente vai ter, como vai ter excesso de gado para aquele espaço, o consumo vai ser também muito alto. Então, a vegetação não vai conseguir nem crescer, porque vai ter grande consumo ali. Então, o solo vai ficar, além de pisoteado, vai ficar pobre em vegetação e isso vai acelerar o processo de erosão e de esgotamento do solo, certo? Então, esse é o prejuízo do pastoreio excessivo.
Já o uso de praguicidas, né, são produtos tóxicos que vão combater as pragas, né? E a finalidade desses praguicidas é obter a melhor colheita. Só que isso não acontece, porque quando você joga ali em excesso os praguicidas, o ecossistema é agredido, né? Os insetos que estão ali, que nem precisam de morrer, às vezes que nem são pragas, morrem. E isso vai afetar outros tipos de nichos ali. Por exemplo, a polinização das flores vai ficar afetada, porque se matou os insetos que polinizam as flores. E também isso pode comprometer o solo, porque você joga o produto tóxico ali, os nutrientes, o humus do solo fica comprometido, né? E começa a acontecer, né, muito queda das folhas ali, né, que foram, como as plantas absorvem esse praguicida também, as folhas começam a cair e aí os decompositores também que vivem ali na superfície do solo começam a morrerem, né? Então é um prejuízo muito maléfico, porque decompositor libera nutriente para o solo também. Além disso, os praguicidas, eles liberam a toxicidade dos praguicidas pode envenenar os alimentos que nós consumimos e trazer problemas para a saúde humana, certo? Então é isso, gente. É bem simples essa parte, né? E espero que vocês tenham gostado da aula, tenha ficado claro. Não deixem de estudar essa parte como eu falei, porque cai muito nas provas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Meu nome é Maísa e tem meu WhatsApp ali no grupo com os professores, tá? Um abraço para vocês e bons estudos!